esses termos, né, não, aba não é método, aba é ciência, mas o que isso quer dizer na prática? Então a gente conversar sobre isso também no último momento ali da nossa palestra, tá bom? É, e aí hoje a gente vai falar, o tema ali que eu recebi, né, era psicologia comportamental, mas aí a gente vai pensar a psicologia comportamental pela principal abordagem que a gente tem, que é a análise do comportamento aplicado, certo, pessoal? Você passa por primeiro slide aí para mim, por favor, Thaís? Obrigado. Então, primeiro ponto da palestra, eu queria começar a pensar com vocês sobre o que são comportamentos, né? Como é que a gente compreende comportamento, como é que a análise do comportamento aplicada compreende o comportamento. E é uma questão interessante, porque parece muito simples, né? Só que a palavra comportamento é uma palavra polissêmica, ou seja, ela possui vários significados e no uso cotidiano, e ela tem um significado muitas vezes reduzida, né? Quando a gente pensa num comportamento dentro do senso comum, às vezes a gente está associando só a questões motoras, a comportamentos motores, como andar, por exemplo. No entanto, dentro do campo da análise do comportamento, o conceito de comportamento, no geral, é um conceito muito amplo, né? Então, na análise do comportamento, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o comportamento é definido como a interação entre o ambiente e o organismo. Então, a gente vai pensar, a primeira ideia é a, a resposta que acontece diante de um estímulo é o que a gente entende como comportamento, né? Então, a gente vai ter ali o ambiente influenciando nesse organismo e a partir dessa influência se tem uma ação e aí essa influência, né, essa interação é o que a gente vai entender a primeiro momento como comportamento. Então a ideia nesse primeiro momento é o comportamento é definido como a interação entre o organismo e o ambiente. E aí a gente tem alguns pontos para pensar. Primeiro, esse ponto de interação, né, dessa relação funcional entre o que se faz no ambiente. Então a gente nunca vai pensar na ação isolada, né? O comportamento que se teve da forma isolada dentro da análise do comportamento não existe. A gente também vai pensar dentro de um contexto abrangente que a gente vai considerar que, quando a gente vai pensar o comportamento, isso é abrangente porque inclui comportamentos observáveis, mensuráveis, mas não só motores. A gente também pensa um comportamento no campo das emoções, por exemplo. A gente não ignora as emoções quando a gente pensa um comportamento, né? Então, essas ideias, né, um pouco mais abstratas, né, como pensamento, como emoções, também estão sujeitos a essa mesma lei. Então, isso acontece mediante a um estímulo. Então, a gente sente alguma coisa mediante isso é uma resposta mediante a um estímulo anterior. Mas isso a gente vai abordar melhor com calma posteriormente. Quando a gente pensa no comportamento também dentro do contexto do ABA, a gente fala também sobre a seleção pelas consequências. Então, os comportamentos eles tendem a se repetir a partir dos resultados que ocorrem, a partir das consequências de fato, a partir dos resultados positivos ou negativos. Então, quando se tem um comportamento e o resultado é positivo, aumenta a probabilidade daquele comportamento acontecer de novo, o comportamento se manter e se estabelecer ali. Quando se tem um resultado negativo, a gente chama de punição, né, dentro desse campo é, dessa abordagem, então esse comportamento tende a diminuir. E aí o último ponto, né, a gente sempre vai pensar também nas contingências do comportamento, isto é, o contexto no qual ele ocorre, porque o comportamento vai ser moldado a partir das relações entre estímulo, resposta e consequências. Então isso está acontecendo ali no mundo real, né, no contexto real. Então toda a sua história de vida tem implicação nisso, toda a questão fisiológica tem implicação nisso e toda a questão cultural tem implicação nisso também. Beleza? Então, isso foi só um resumo rápido do que a gente vai pensar nesse primeiro momento da palestra, né? Então, beleza, Matheus, não entendi nada. Tudo bem, a gente vai dar alguns passos atrás e começar a pensar cada tópico desse que eu pontei de forma isolada, tá? Então, vamos dar alguns passos atrás e começar a pensar primeiro na análise do comportamento como área de conhecimento. Esse campo, ele é antigo, né? E ele se consolidou a partir das contribuições de Skinner, de Beth Skinner. Provavelmente vocês que estão na faculdade de psicologia, vocês já escutaram esse nome, é um dos primeiros nomes que a gente conhece, né? E Skinner, ele não elaborou apenas um conjunto de técnicas, mas uma nova forma de compreender a realidade humana, uma nova forma da gente pensar comportamento humano. Então, ele desenvolveu uma base filosófica, ele desenvolveu uma epistemologia. O que é uma epistemologia? Uma epistemologia
é a base filosófica sobre como produzimos conhecimento em diferentes áreas da ciência. Então, cada área da ciência tem a sua própria epistemologia, né? Então, a física tem sua epistemologia, a biologia tem sua epistemologia. Então, o Skinner desenvolve essa nova visão, né? Esse novo modo de compreender essa realidade humana sobre o comportamento humano, sobre a resposta que um organismo se tem, tá bom? E aí, a partir das contribuições dele, o que que a gente pode começar a pensar para uma definição clara do comportamento? Então, a gente pode começar a pensar aqui, ó. Comportamento é qualquer ação observável ou mensurável que uma pessoa realiza em resposta a estímulos internos ou externos. Então, esses estímulos, esse ambiente, podem ser sensações, emoções, pessoas, objetos, situações do ambiente. Então, a partir dessa interação entre o organismo e o seu ambiente, o comportamento é influenciado, né? Então, a gente vai pensar sempre nesse contexto, na contingência que a gente falou. O que estava acontecendo antes, o que acontece depois, isso vai moldar o comportamento, isso vai determinar se aquele comportamento vai continuar, se aquele comportamento não vai acontecer mais, né? Então, tem um primeiro ponto, é um ponto a gente se pensar nesse início comportamento é qualquer ação mensurável, observável, tem a partir de estímulos internos ou externos, que a gente chama de ambiente, e essa relação entre estímulo e resposta é o que vai, estímulo, resposta e consequência, é o que vai moldar e determinar as ações, as nossas ações como humanos, tá? Então, é, a partir disso, a gente pode começar a pensar, beleza, então a gente tem comportamentos motores, temos comportamentos motores. Então, andar é um comportamento, pegar um comportamento, bater é um comportamento, a gente tem comportamentos verbais, respostas verbais, falar, gritar, pedir, apontar, e a gente também tem respostas fisiológicas, né? Como parte disso, né? Respostas fisiológicas, como, por exemplo, a gente contrai a pupila quando está muito claro e dilata quando tá escuro, né? Então, isso é um comportamento que foi desenvolvido a partir da nossa espécie também, a gente entende como comportamento dentro do campo da aba. Então, a partir desse conceito que a gente está estabelecendo sobre essa reflexão, um pensamento ele pode ser entendido de uma maneira bem provocativa, né? E a análise do comportamento ele usa uma proposição para a gente pensar um comportamento de um modo bem amplo, que é o comportamento seria então tudo aquilo que um homem morto não faz. Tá. Então, um homem morto fala? Não fala. Então, falar um comportamento. O homem morto, ele grita? Não grita. Então, gritar é um comportamento. O homem morto, ele. E agora é o ponto importante. O homem morto, ele consegue se apaixonar? Não. Então, olha só. Para análise do comportamento, a gente entende esse fenômeno do apaixonar-se também como comportamento, né? Um homem morto, ele sente medo? Não, então olha só, a gente consegue pensar medo a partir de uma forma comportamental também, para análise do comportamento. E é aí que, às vezes, a gente cria essa dicotomia como se a análise do comportamento, se a ciência, ela desprezasse o fenômeno do pensar, ou os fenômenos internos como um todo. Mas não, porque, primeiro, eles estão sujeitos a essa mesma lei de é uma resposta a partir de um estímulo, então você fica com medo, você se apaixona a partir de um estímulo anterior, e não apenas isso. Porque quando a gente fala sobre essas definições, a gente pensa, primeiro, que assim, quanto construto teórico, como terminologia, é uma terminologia abstrata. E assim, a gente não precisa falar só de ideias, de sentimentos. Não. Por exemplo, se eu falar, se comunicar é um comportamento? É um comportamento. Mas o que que se comunicar é? Sei lá. Se comunicar pode ser um milhão de coisas. Se comunicar pode ser gritar. Se comunicar pode ser apertar alguém. Pode ser apontar. Pode ser se jogar no chão. Pode ser chorar. Então, o se comunicar tem diversas formas. Então, essa ideia da terminologia do se comunicar, ela está querendo, ela consegue colocar em uma categoria um conjunto de comportamentos. Então, quando a gente pensa em conceitos como se apaixonar, o que que a gente pensa quando vem a ideia de se apaixonar? Um conjunto de comportamentos. Então, quando a gente está falando sobre a ideia de apaixonar-se, a gente não está falando de uma coisa que habita aquela pessoa. A paixão está habitando aquela pessoa, não, a gente está pensando em um conjunto de comportamentos que quais seriam eles? A pessoa que está apaixonada, ela quer ficar muito do lado da outra pessoa, ela quer conversar o tempo todo com a outra pessoa, ela dá beijos na outra pessoa, ela compra presente para outra pessoa, ela sente atração sexual por outra pessoa, ela quer fazer carinhos na outra pessoa, ela quer andar de mão dadas com outra pessoa, ela quer rir com a outra pessoa. É a mesma coisa quando a gente pensa em medo.
né? Como é que a gente, quando a gente pensa nesse construto teórico do medo, né? Tá, medo. O que que é o medo? Não sei, pode ser várias coisas. Para além do que tem nossas sensações fisiológicas e essa resposta que a gente do estímulo, quando a gente fala de medo, a gente vai pensar o quê? Um conjunto de comportamentos. Então, o medo, a pessoa começou a tremer, suar frio, correr, gritou, se espantou, ela correu numa outra direção. Então, de novo, um conjunto de comportamentos a partir dessas ideias que aparentemente são abstratas e que talvez dentro do senso comum a gente nunca consideraria que daria para pensar neles como uma perspectiva comportamental. Mas dá, né? Porque, primeiro, é produzido a partir da interação com o ambiente, então, isso que eu estou falando, até mesmo pensar, a gente pensa a partir da interação com o ambiente, então, uma resposta a gente está pensando que aconteceu alguma coisa, e quando a gente pensa nesses conceitos, a gente pensa neles a partir de um conjunto de comportamentos que vem na nossa mente. Por isso que a gente consegue lidar com essas questões a partir de uma perspectiva comportamental também. Por exemplo, como é que a gente trabalha dentro do contexto infantil? A gente trabalha muito a frustração, né? Mas o que que é a frustração? É esse sentimento de frustração, se sentir-se frustrado. O que que é isso? Não sei. Pode ser várias coisas. Para mim, se frustrar pode ser eu ficar calado no meu quarto quieto. Para você, se frustrar pode ser gritar. Para uma criança, pode ser se jogar no chão e chorar. Então, são comportamentos. Quando a gente está falando desses construtos teóricos, dessas terminologias, desses conceitos, a gente pensa dentro de uma perspectiva comportamental, porque eles representam um conjunto de comportamentos, né? E aí vai ser uma questão extremamente individual. Por isso que cada caso é ímpar. Uma pessoa pode ficar extremamente frustrada e o comportamento que deixa isso claro é porque ela come muito. E quando ela se frustra, ela come, 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 ou não come nada, rejeita tudo, enfim, né? Então a gente começa a perceber que, opa, então não é algo tão simples assim, não é algo só algo que, não, tá uma ação motora, não. É um campo mais amplo, é um campo que considera fenômenos também sentimentais, emoções, pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente quer ensinar para a criança, por exemplo, o se colocar no lugar do outro, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ensina essa habilidade socioemocional da empatia? A partir de comportamentos no qual a gente vai dar repertório para ela conseguir atingir isso. Então a gente vai começar a colocar ela para nomear ações. A gente vai mostrar uma figura. O que que esse menininho está fazendo? O que que essa menina está fazendo? Começar a delimitar, né? Fazer perguntas. O menininho está com um prato de comida na mão e a menina está jogando bola. Está jogando bola, desculpa, está com uma bola na mão. Qual dos meninos vai almoçar? Qual das pessoas vai almoçar? E qual delas vai guardar o brinquedo? Ele começar a conseguir nomear as ações, conseguir nomear o que está acontecendo numa cena. Depois a gente vai começar a trabalhar as emoções a partir disso. E as expressões faciais, né? Qual pessoa está triste nessa foto? Qual pessoa? Ele conseguiu discriminar quem está triste, quem está feliz? O que que a gente vai fazer agora? Começar a pensar, colocar um cenário, uma cena onde ele consiga deduzir o que está acontecendo. Então o menino tá no chão ali chorando. Tá, ele tá triste, entendi. Tá triste por quê? E a partir daí a gente vai criando essa habilidade da criança, dando um repertório para ela criar essa habilidade. Então, qual é o ponto central? A ideia é que a análise do comportamento ela não ignora fenômenos internos, mas os compreende como ações do organismo e não como entidades abstratas completamente separadas, certo? Então, é, como eu coloquei aí no slide, né? O comportamento é a interação entre o organismo e seu ambiente, onde o comportamento é influenciado por estímulos antecedentes e consequências. E essa interação molda e determina as respostas de um indivíduo em uma determinada ação. Então, como é que a gente pensa o comportamento? Uma resposta do organismo a partir do estímulo do ambiente. A gente considera também fenômenos internos, porque eles obedecem a mesma lei e, via de regra, quando a gente pensa nesses fenômenos internos, a gente pensa num conjunto de comportamentos e também, dentro da análise do comportamento, todo comportamento é mensurável e observável. Por isso que a gente consegue observar, por exemplo, esse comportamento de frustração, porque ele aparece de uma forma, ele aparece a partir de uma topografia, né? Então, o sentimento de se frustrar, o sentimento de apaixonar-se vai aparecer de uma determinada forma, certo? Passa para mim, por favor, Thaís. E beleza. Então a gente entendeu, né, esses conceitos de comportamento, entendemos que é um campo amplo que não vai ignorar esses fenômenos internos, não vai desprezar de modo nenhum. Inclusive a gente trabalha para desenvolvê-los também. E agora a gente tem uma teoria muito interessante
que ajuda a gente a começar a compreender essa ideia do comportamento como algo que se mantém, né, como algo que é estabelecido, como algo que é aprendido e a gente usa no dia a dia, que é a teoria da seleção natural, desculpa, a teoria da seleção por consequências que Skinner desenvolveu. E Skinner desenvolveu essa teoria da seleção pelas consequências a partir da ideia de Darwin da seleção natural das espécies. O que Darwin na época propunha? Darwin falava assim: olha, as espécies chegaram no mundo, né? E aí existiam espécies que tinham características adaptativas e outras que não. E aí as espécies que tinham essas características adaptativas, elas tinham uma maior probabilidade de sobreviver. No geral, essas características adaptativas geravam consequências favoráveis para aquela espécie. Então, um animal que era maior, um animal que tinha um pescoço maior, um animal que tinha ossos maiores, que corria mais rápido, né, por conta do seu sistema vestibular, da sua anatomia, ela tinha essas características mais adaptativas do que outro animal que era pequenininho, tinha um pescoço curto, patas pequenas, é, membros curtos. Então, aquela outra espécie, ela conseguiria se alimentar melhor, conseguia subir em lugares mais altos para se alimentar, conseguiria caçar com mais facilidade, sobreviver com mais facilidade. Então, consequentemente, conseguiria atrair mais parceiras, conseguiria ter mais filhotes. Então, essas características adaptativas dessa espécie seria selecionada naturalmente. Isso quer dizer que aquelas características se manteriam, enquanto as outras das espécies que não tinham essas características adaptativas, elas tenderiam a se perder, a se diminuir ou até mesmo serem extintas. Então, a ideia da seleção natural caminha por aí. E aí, o Skinner, ele propõe algo interessante. Ele fala, olha, o comportamento ele pode ser entendido de maneira similar. Então, ele pode ser entendido também de forma semelhante com a seleção natural. Como? Olha, assim como na evolução das espécies, em características adaptativas são selecionadas ao longo do tempo, por quê? Porque as consequências são favoráveis. Então a ideia central de Skinner é a seguinte: os comportamentos que produzem consequências favoráveis tendem a se repetir. E a ideia de se repetir é que eles são selecionados, e os comportamentos que produzem consequências desfavoráveis ou neutras tendem a diminuir. Então, assim, um comportamento que a gente tende a fazer, que gera consequências favoráveis, ele é selecionado naturalmente. Então, a criança vai lá e entende que toda vez que ela vai na cozinha, aponta para a geladeira, ela consegue receber uma comida. Opa, está gerando uma consequência favorável. Então, isso vai sendo repetido e isso acontece uma seleção natural, né? Então, isso acontece dentro de três formas diferentes. Isso acontece dentro de um nível filogenético, que é o campo fisiológico, dentro de um campo ontogenético e de um campo cultural. E o que esses três níveis de seleção quer dizer? A ideia de seleção comportamental dentro da perspectiva filogenética, isto é, fisiológica e biológica, isso quer dizer nada mais do que a ideia de que a gente tem comportamentos que a gente faz hoje em dia, que são a partir da nossa própria evolução como seres humanos. Então, é de fato uma ideia de uma evolução natural. Então, o fato hoje, como eu dei o exemplo anterior, da nossa pupila, ela dilatar quando está no escuro e contrair quando a gente está diante de uma claridade, isso é algo evolutivo, não é algo aprendido necessariamente, não é algo cultural, então é algo que vem a partir da evolução da espécie e a gente não precisa aprender. O fato da gente é, ouvir um barulho muito alto e o nosso corpo se retrair em sistema de defesa, isso também não é aprendido, isso é uma reação natural, porque esse comportamento foi selecionado naturalmente. Então, nossos ancestrais lá não tinham essa vivência, essa experiência e foi feito esse movimento, né, para adquirir essa habilidade. Então, por exemplo, eles chegaram diante de uma nova espécie, olha, a gente não conhece isso, como que esse animal se comporta, né, essa espécie desconhecida. O animal fazia um rugido lá, eles começaram a se contrair e isso foi se repetindo, se repetindo, repetindo, até que hoje é algo já fisiológico, né? Igual a gente sentiu o cheiro de uma comida, a nossa barriga roncou. Um comportamento fisiológico, né? A gente salivar é questão fisiológica. É, questão ontogênica. A ideia de seleção ontogênica vem a partir de
aprendizagens que a criança tem, que a criança não, que o indivíduo tem ao longo da vida, né? Então, a partir do comportamento individual. Então, o nosso comportamento, ele é selecionado a partir das nossas experiências. Então, digamos que uma criança está ali ao longo da vida, em desenvolvimento, né, acho que os pais, só que um dia ela está andando na rua com os pais e solta a mão dos pais. E aí ela sai correndo na frente dos pais. Aí o pai fala, não, não pode, vem cá, Júnior. Ele vai lá, sai correndo e, puf, caiu no chão, é, ralou os joelhos, chorou muito, e ainda veio um cachorro relativo e assustou ele. Essa experiência provavelmente vai reduzir muito a probabilidade desse comportamento dele largar os pais correr na frente de acontecer. Então, essa experiência ao longo da vida selecionou ou não o comportamento, né? Ou então ele fez um comportamento adequado lá, recebeu elogios, né? Você tirou uma nota muito boa, você estudou, ganhou um presente, opa, essa experiência então aumenta a probabilidade desse comportamento de estudar, de ser responsável acontecer novamente. Então, a gente começa agora a trabalhar esse conceito e ficar mais claro esse conceito de consequência, né? E isso acontece até hoje, né? A gente trabalha hoje em dia porque a gente tem uma consequência no final do mês. Tira essa consequência do salário do final do mês, você vai continuar trabalhando? Muito improvável, né? A não ser que, quero doar o meu trabalho ali, mas via de regra, se a gente tira essa consequência, essa experiência pessoal, a gente não continua fazendo aquela prática ali. E o terceiro nível de seleção seria um nível de seleção cultural. Então, as nossas práticas, elas são mantidas através também do nosso contexto cultural. Então, a gente vê isso voltado para a política, voltado para a religião, é, até mesmo questões culturais de comportamentos que são selecionados em termos de higiene. Isso pode variar de cultura para cultura. Em determinadas culturas, você arrotar na mesa é um desrespeito. Em outras culturas, é sinal de respeito. É sinal que você, por exemplo, gostou da comida. Então, a cultura também vai selecionando comportamentos, certo? E aí, eu coloquei dois pontos no slide, que são os comportamentos respondentes e os comportamentos operantes, que a gente fala muito também da análise do comportamento. Então, os comportamentos respondentes são aqueles comportamentos que são biológicos, né? São a partir de uma seleção natural da nossa é, humanidade. Né? É questão, de novo, né? Da gente se retrair, ter esse impulso quando houve um barulho muito grande. Então, não é um comportamento aprendido. É um comportamento que já vem na nossa base genética fisiológica. Né? E o comportamento operante não. O comportamento operante é esse comportamento que é influenciado pela história de consequências deles. Né? Então, a gente faz um comportamento hoje de se comunicar através da fala, porque a gente entendeu que esse comportamento gera consequências vantajosas e a gente foi moldado para isso, por isso que a gente usa esse mecanismo de comunicação. Né? Então, quando a gente vê, por vezes, uma criança apresentando comportamentos inadequados de heterolesão, é, muito provavelmente isso pode ter uma função de comunicação porque ela aprendeu pelo histórico de consequências que o bater gera consequências positivas. Então, toda vez que ela batia, ela recebia o celular. Toda vez que ela batia, alguém dava um brinquedo para ela. Opa, isso é um comportamento que está sendo adaptativo para aquela criança, embora não seja funcional. Então, comportamento operante é aquele comportamento aprendido, moldado e mantido pelas consequências. Então, pessoal, a gente falou um pouco sobre a ideia de comportamento, né, a ideia um pouco desse campo abrangente e amplo da análise do comportamento, né, dentro desse contexto aí um pouco mais profundo, um pouco mais conceitual. E é isso, a análise do comportamento aplicada, ela nos convida a fazer esse movimento de entender a complexidade que envolve o comportamento humano, né? E a partir do momento que a gente começa a ter essa nova visão para o comportamento humano, a gente consegue ser um profissional mais cuidadoso, um profissional mais ético e, sobretudo, um profissional mais humano, porque é, a- essa abordagem, a análise do comportamento, ela nos propõe olhar para o comportamento não como algo isolado dentro do indivíduo, mas algo, pelo contrário, que emerge, um fenômeno que emerge a partir da relação contínua entre pessoa e o ambiente que ela vive. Portanto, o comportamento é, antes de tudo, um fenômeno que precisa ser compreendido. Então, antes da gente pensar em corrigir, a gente precisa compreender um comportamento. Porque, por vezes, o comportamento, por vezes não, todo comportamento ele comunica algo. Um pedido, uma necessidade, uma forma de lidar com emoções ou situações difíceis. Então, o nosso papel como profissional, o nosso papel como cuidador, o nosso papel como
como educadores, é investigar o porquê. O que que essa pessoa está tentando comunicar? Qual é o antecedente desse comportamento? Qual é a contingência desse comportamento? O que que acontece logo depois que esse comportamento ocorre? Sabe, como é que foi esse comportamento construído ao longo da vida dele? Qual foi a primeira vez que isso começou a aparecer? E aí, a partir desse processo de compreensão, da gente identificar, analisar, investigar, estudar o que antecede, o que mantém o contexto, a cultura, a história de vida, isso aí, a gente começa a planejar intervenções que ensinam formas mais adaptativas do indivíduo lidar, da criança lidar com aquele ambiente, com aquelas situações que geram isso. Lembra no começo, quando eu falei que nada do que a gente pensar aqui juntos, estratégias, intervenções, deve ser considerado como uma prescrição? Porque é isso. Quando a gente vai fazer um programa de intervenção para uma criança, para um adolescente, para um adulto, a gente tem que considerar tudo isso. A gente não olha só, muito pelo contrário, às vezes se tem essa de, não, mas olha só para o comportamento e isola todo o resto. Muito pelo contrário, meu amigo, muito pelo contrário. A gente considera o, todo o contexto de forma muito cuidadosa para entender, porque a gente não consegue separar o indivíduo do meio que ele vive. Sabe? A gente ser quem a gente é hoje, fazer o que a gente faz hoje, é porque a gente nasceu onde a gente nasceu, na família que a gente veio. Cara, o Matheus de 2000, que nasceu em 2000, que vive hoje em 2026, seria um Matheus completamente diferente se ele tivesse nascido na Idade Média, sabe? O que determina se hoje a gente o que determina se hoje a gente vai comprar carne no mercado, ou se a gente caça, ou se a gente seria participaria de um culto religioso para um animal que a gente acharia que é uma entidade, igual acontecia milhares de anos atrás, é o tempo que a gente viveu, é o tempo que a gente nasceu. Né? Então, o comportamento, de fato, é um campo complexo, né? Dentro da análise do comportamento. Não tem como a gente reduzir só a questões, não, o comportamento é isso, ele está gritando. E é isso aí. Então a gente vai resolver esse grito. Não tem como a gente pensar nem em qualquer tipo de intervenção sem considerar todos esses pontos que eu trouxe aqui nesse momento, tá? Assim, de forma bem sucinta, tá, pessoal? A gente não vou esgotar tudo que tem para falar sobre isso em uma palestra de 1 hora e meia. Mas depois se aprofundem nisso, pesquisem sobre comportamento verbal, se aprofundem no comportamento operante também, que é algo muito interessante para a gente acabar cada vez mais se aprofundar, né, dentro desse ideia ali, desse comportamento, de como a gente pode compreender melhor o comportamento humano. Porque é isso, você escutou uma vez, cara, não entendi nada. Aí você vai lendo mais um pouco, vai vendo outro vídeo, vai estudando, tá, agora tá começando a fazer sentido, tá, então aquilo ali é por conta disso, então o comportamento ele se mantém por conta disso, então para a gente começar a alterar, a gente tem que pensar nisso, antes de tudo a gente tem que entender como é que ele começou, como é que ele se mantém, entendendo as consequências, porque se a gente não mexer no contexto, no comportamento, então, você pode pensar, se a criança tá batendo, a gente vai ensinar ela a pedir, show de bola. Agora, pensa no contexto do autismo, com prejuízo cognitivo, às vezes deficiência intelectual associada. Digamos que você esteja até ensinando a criança a pedir de forma adequada. Agora, enquanto esse comportamento de bater estiver sendo funcional, meu amigo, no máximo que a gente às vezes vai conseguir ele até entendeu que às vezes o apontar funciona também. Mas, opa, agora ele tem duas formas de comunicação. Então ele teria que, opa, eu bater funciona e o apontar funciona também. Então, quando o apontar não funcionar, vou bater. Ou quando o bater não funcionar, eu posso apontar. Né? E o que que a gente tem que fazer nesse caso? Beleza, a gente vai ensinar uma habilidade funcional? Com certeza. A gente tem que garantir que a outra seja enfraquecida, porque senão não faz sentido. Né? A gente não está alterando, modificando o comportamento. Certo? Pode passar para mim, por favor, Thaís? Obrigado. E aí, agora, a gente vai começar a falar um pouco mais profundamente, a gente falou um pouco mais profundamente sobre comportamentos, agora a gente vai pensar um pouco sobre o que seriam essas consequências, certo? E aí, primeiro a gente pensar a consequência como de modo amplo. O que que são consequências? Consequências é tudo aquilo que ocorre após o comportamento, né, o resultado do comportamento. As consequências que aumentam a probabilidade do comportamento acontecer novamente, a gente chama de reforço. E as que diminuem a probabilidade do comportamento acontecer, a gente chama de punição. E aí, pessoal, o primeiro ponto importante aqui, quando a gente fala de punição, também a gente não está falando no mesmo contexto do senso comum.
E a ideia de punição é sempre sobre o comportamento, não sobre o indivíduo. Mas eu vou entrar nisso mais profundamente daqui a pouco. Vamos começar falando sobre reforçamento, né? Reforço positivo, reforço negativo, reforço no geral. Provavelmente vocês já escutaram falar sobre isso, né? Então, o reforço é toda a consequência que aumenta a chance do comportamento se repetir, beleza? Está claro. Agora, a gente pensar, caramba, é, então a aba seria, nesse sentido, comprar a criança? Então a criança só vai funcionar se for comprada? É uma das críticas que podem ter. E aí, qual é o primeiro ponto que a gente tem que pensar? Pessoal, não existe comportamento que seja de graça. Definitivamente não existe. Todo comportamento que se mantém, ele tem uma consequência, um reforço por trás ali, mantendo ele. Seja um reforço social, seja um reforço sensorial, seja um reforço tangível ali, enfim, todo comportamento ele é reforçado. Não existe um comportamento que não seja reforçado, não existe um comportamento que seja de graça, até na nossa vida como adultos também. Eu dei o exemplo do trabalho, tira a consequência positiva, o reforço positivo do salário. Continua trabalhando? Provavelmente não continua trabalhando, né? Então, você chegou lá, comprou chocolate para o seu parceiro, para sua companheira, e aí você falou, né? Ah, que legal, comprei chocolate, vou fazer aquela surpresa bacana, né? Ele vai gostar muito. E aí você chegou lá, né? Então, vamos pensar dentro desse contexto de estímulo, ambiente e resposta, né? Então você chegou lá, a cara tá chegando dia 12, né? Chegando dia dos namorados, show de bola, foi uma surpresa legal. Ela vai gostar muito. Aí você foi lá, tem esse antecedente, né? Cultural ali, tá chegando um dia dos namorados, você vai comprar, show. Você comprou lá o chocolate para o seu companheiro, ou companheira, e o entregou. E aí, a depender da consequência desse comportamento, dessa resposta que você teve, desse comportamento que você teve, vamos pensar em duas consequências. A primeira consequência, a pessoa ficou muito feliz, te elogiou, te beijou, e vocês tiveram uma noite muito agradável ali, namorando, paquerando, show de bola. A probabilidade de você fazer uma surpresa depois, comprar coisas legais, aumentou. Agora, você entregou o presente, a pessoa não gosta desse chocolate, cara. Caraca, você sabe que eu tô de dieta, eu não quero fazer isso. Caraca, por que que você comprou isso? Ah, eu não ligo pra isso, cara. Preferia que você nem tivesse comprado. Essa consequência vai diminuir muito a probabilidade de você fazer isso de novo. Então, o comportamento, ele é fortalecido, ele é mantido pelas consequências que acontecem, pelo reforço ou a punição. Nesse segundo caso, essa consequência agiu como punição, né, sobre o comportamento do indivíduo. Então, a ideia é, todo comportamento que se mantém ao longo do tempo está sendo de alguma forma reforçado, ou seja, ele gera uma consequência que aumenta a probabilidade dele acontecer. Todo comportamento humano é mantido por suas consequências. Então, se um comportamento continua acontecendo, é porque ele é vantajoso para o organismo de alguma forma. E aí você pode pensar, né? Ah, tá, mas às vezes por que crianças com desenvolvimento típico não precisa disso? Se todo comportamento se mantém pelo reforço, por assim dizer, pelas consequências, por esses pagamentos, né? Pensando nessa ideia de comprar. Não, mas também estão sendo reforçados os comportamentos. Agora, a diferença é que no desenvolvimento típico, o pagamento geralmente é social. O apelo social para o desenvolvimento típico e para o contexto do desenvolvimento é completamente diferente, pessoal. Completamente diferente. Então, uma criança de 4, 5 anos, ela já tem um desenvolvimento típico, ela já desenvolve uma consciência social de entender que, opa, se eu fizer isso, meus pais vão ficar felizes, eu vou ganhar isso aqui, é, eu não vou ficar de castigo. E essa ideia social de um elogio, um sorriso, uma atenção, não é uma coisa, isso mantém um comportamento, que é a ideia de comportamento mediado por regras, né? Isso é um outro papo, mas esse social conta muito dentro do desenvolvimento típico, né? Até a própria consciência de a mãe falou uma vez, brigou uma vez com ele porque ele não fez o dever de casa, tinha uma nota cara, que ele vai ter essa consciência. Uma ideia a ideia de uma criança de 4 5 anos está mentindo, por exemplo, os pais. Não, não fiz isso não, não, isso foi de outro jeito. Porque ela está com esse desenvolvimento social, essa percepção, essa cognição social que dentro do autismo, isso tem um prejuízo muito grande, né? Então, o elogio, esse apelo social que reforça o comportamento de criança no desenvolvimento típico, dentro do contexto do autismo, não tem tanto apelo assim. Então, a ideia é que a moeda que a gente usa para o autismo, o pagamento que a gente usa para o autismo é outra. Então, a acessibilidade social do autismo é diferente. Então, pensa no seguinte, uma criança está lá na escola, uma criança autista, e aí
essa criança tem alguns comportamentos interferentes, disruptivos ali. Ela grita, ela chora, ela bate na mesa, ela cospe no chão. E aí, beleza, né? A gente já entendeu que se o comportamento está acontecendo, ele tá gerando uma consequência positiva para a criança, senão não aconteceria. E aí a gente pensa, tá, o que que acontece de forma antecedente? Não, de forma antecedente, ele entra na sala, fica por 5 minutos, a gente começa a dar atividade para ele e ele começa a apresentar esses comportamentos inadequados. Beleza, entendi. E o que que acontece depois que ele apresenta esse comportamento? Ah, a gente tenta acalmá-lo, a gente dá o carrinho, a gente dá a moeba para ele sai de sala, ele recebe atenção. Ah, entendi, entendi. Tá bom então. Então, consequências para a criança muito legais, né? Então, ela bateu, recebeu o carrinho, pô, show de bola, se acalmou ali, não fez atividade de quebra ainda, saiu de sala, foi pro parquinho, tá legal. Agora me responde uma coisa, quando essa criança ela segue os comandos, se comporta de forma adequada e faz as atividades, o que que vocês fazem? Ah, a gente elogia e dá um tapinha nas costas. Parabéns, João. Entende que para essa criança o comportamento inadequado está tendo uma consequência muito mais positiva para ela, é muito mais vantajosa então ela bater, ela gritar e cuspir no chão porque ela sai de sala, fica com o brinquedo, não faz atividade e, né, fica livre do jeito que quer, porque quando ela faz o que pede, ela recebe só elogio, o elogio para aquela criança não tem peso nenhum, né, ou um peso muito baixo, em comparação com os estímulos e as consequências, né, que ela está fazendo ali de inadequado. Então, o comportamento inadequado está sendo muito mais reforçado do que o adequado. Então, cuidados que a gente tem que ter quando a gente está manejando esse comportamento. E sim, mas a gente não elogia. Claro que a gente elogia. O que que a gente tem que fazer? Uma equivalência de estímulos, um emparelhamento. Então, a gente começar a associar é, o elogio com reforçadores que sejam realmente prazerosos para aquela criança. Então, a gente tem que fazer uma investigação de motivação. Uma esqueci o nome, a gente tem um nome específico de uma. É tipo uma planilha, assim, planilhazinha não, um questionário que a gente entrega para os pais, por exemplo, para colocar tudo que a criança gosta. O que é extremamente motivador para a criança. Por exemplo, que uma coisa que a gente pode pensar, você pode pedir para a criança sentar várias vezes. Ah, não quer sentar. Se você entregar o celular e falar, senta que eu te entrego o celular, a probabilidade dela sentar é muito maior, porque ela vai querer muito aquele celular. Então, a ideia é basicamente o mesmo. A gente não vai usar o aparelho eletrônico, mas a gente tem que achar algo que seja motivador, que aumente a probabilidade daquela criança querer fazer aquela atividade, querer fazer aquela demanda que a gente está solicitando. E aí, ela fez a demanda que a gente está solicitando, a gente tem que reforçar aquele comportamento. Então, ele gosta muito de Lego. Beleza, a gente vai entregar o Lego para aquela criança junto com o elogio, para a gente fazer esse emparelhamento. Então, a ideia é que um fique associado ao outro e, com o tempo, o elogio passe a ter o valor que por si só não teria, né? Por conta desse emparelhamento que a gente faz. Vou dar um exemplo para a gente tentar exemplificar isso. Vou dar um exemplo para tentar exemplificar, é bom, né? Eu vou dar um exemplo para tentar deixar é, um pouco mais claro. É, imagina que você está andando um dia na rua e você sentiu um cheiro de um frango. Um frango ensopado. E o que que é esse cheiro de frango ensopado? É nada, é um estímulo neutro, né? Agora, esse frango. Ah, é porque eu parei aqui para olhar a pergunta. Esse cheiro desse frango ensopado, ele não tem significado nenhum, né? O frango ensopado, né? Mas pode te deixar com fome ali. Porém, esse cheiro, ele te remeteu muito à sua infância. Ele te remeteu à casa da sua avó. Te remeteu a momentos felizes. Aquele cheiro, aquele simples cheiro te deixou felizão. Como é que pode? Porque aquele cheiro ficou emparelhado com aquela lembrança, com aquele ambiente da casa da sua avó. E aí, aquele cheiro por si só já passou a ser reforçador, porque te trouxe uma lembrança muito boa, sabe? Então, a ideia é basicamente similar, né? O elogio não tem tanto apelo, né? Só que a partir do momento que a gente começa a condicioná-lo a coisas que são valiosas para a criança, isso passa a ter mais valor, até mesmo a nossa presença, né? Então, a gente colocar ali uma cosquinha, obviamente, se a criança gostar, né? Você não vai fazer cosquinha se for agressivo para a criança. Mas quando a gente entrega um brinquedo, quando a gente tá ali nesse movimento motivador, a gente tende a passar a ter esse papel motivador também para a criança. Bem, mas vamos lá. Então, dito tudo isso, vamos para o slide agora. Reforço. Então, toda consequência que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Reforço positivo e negativo. Não tem diferença quanto ao resultado. Vai aumentar a probabilidade do comportamento acontecer. Mesmo negativo, mesmo negativo. O que que a gente vai fazer
que a gente vai pensar a diferença é, o positivo, a gente está reforçando a partir do acréscimo de algo no ambiente. Então a criança respondeu a demanda que eu estou fazendo, eu dei a massinha. O, o, a, Quando a massinha entra nesse ambiente, a gente chama de reforço positivo, né? Porque foi acrescentado algo ali naquele contexto que fez o comportamento ser reforçado, aumentar a probabilidade. Ou então um elogio, uma atenção, é, uma recompensa específica. Quando a gente pensa em reforço negativo, é quando a gente reforça um comportamento retirando algo aversivo dele. Então, por exemplo, você entrou no seu carro e aí começou a ter um barulho muito chato no carro, tipo uma buzina ali, um apito, pi, 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 pi. E aquilo tá te incomodando, tá te deixando irritado. Aí você foi lá, olhou assim, colocou o cinto, o barulho parou. E aí, o comportamento de você ter colocado o cinto foi reforçado. Por quê? Porque aquilo que era agressivo e estava te incomodando foi retirado. Então a probabilidade de você colocar o cinto da próxima vez aumenta. Uma outra ideia era você ensinar a criança um treino de comunicação funcional, ensinar a criança a pedir uma pausa. Então, se antes a criança conseguiria essa pausa batendo na atividade, rasgando a folha, você não. Ó, você entrega essa fichinha aqui para tia, que a tia entende que você está cansado e a gente para a atividade. Então, aquele comportamento vai ser reforçado, porque naquele momento que a gente entregou a fichinha, você retirou a atividade por um momento, né, tirou um estímulo ali que não estava prazeroso para a criança, então a probabilidade dela te pedir ajuda novamente, uma pausa novamente, aumenta, porque você tirou um estímulo naquele momento, a retirada de algo do ambiente. Um outro exemplo, tá andando, tem alguma coisa te incomodando ali, você tirou seu sapato, opa, tinha uma pedrinha ali, você retirou, colocou o sapato de novo, opa, muito melhor. Então a dor foi retirada ali do contexto, né? Então, da próxima vez que você tiver um incômodo, a probabilidade de você verificar o seu tênis de novo aumenta. Então, a ideia é basicamente isso. Reforço positivo aumenta a probabilidade de comportamento acontecer porque é acrescentado algo no ambiente. Reforço negativo aumenta a probabilidade do comportamento acontecer de novo pela retirada de algo aversivo. Punição, pessoal. Punição é algo importante quanto a gente compreender bem o que quer dizer punição dentro do contexto da análise do comportamento. Porque, assim, a gente tem ideias muito claras do que é a punição dentro do senso comum, né? E aí, quando a gente pensa dentro do campo da aba, a gente não imagina punição desse sentido. O primeiro ponto é que a punição é sempre para o comportamento e não para o indivíduo. A gente não vai punir o indivíduo, o comportamento que será punido. Então, aquele exemplo que eu dei. Você chegou todo feliz lá para dar o chocolate para o seu companheiro, e aí ele reagiu super mal, não deu a atenção que você esperava outro. Então, aquela consequência agiu como punição para o seu comportamento, a ponto de diminuir a frequência que você faria aquilo de novo, né? Então, a ideia, a primeira é essa. E aí, a punição a gente entende como aquela consequência que diminui a probabilidade do comportamento acontecer. Então, a punição positiva, quando isso vem a partir de algo acrescentado no ambiente. Então, aquele exemplo que eu dei lá no começo, a criança soltou a mão dos pais, correu, caiu no chão e se ralou. Foi acrescentada dor. A partir desse momento, a probabilidade dela fazer esse mesmo movimento de novo diminui, porque da outra vez a consequência não foi favorável para ela. Punição negativa, quando diminui, a probabilidade do comportamento ocorrer novamente diminui a partir da retirada de algo positivo, né? Da retirada de algo que a criança gosta. Ela perdeu o direito de utilizar o celular, né? Os pais retiraram o celular. Aquilo porque ela cuspiu. Então aquilo vai agir como um punidor para o comportamento de cuspir. Agora, a punição é algo que, assim, você tem que ter muito cuidado para se utilizar, né? Porque a punição pode ser usada de forma in- é, equivocada, de forma muito fácil. No fim do dia, o que a gente vai pensar é não reforçar. É, calma aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mas, enfim, a gente vai pensar sempre em não reforçar o comportamento inadequado e reforçar comportamentos adequados. Mas o primeiro ponto é que o a punição, ela pode ser socialmente muito bem aceita e ainda assim ser uma punição. Olha que interessante. Por exemplo, digamos que nós somos amigos, né? Sou amigo de vocês. E aí vocês me contaram que vocês tiraram 10 numa prova, né? Matheus, cara, estudei muito. E olha, estudei pra valer mesmo e tirei 10, cara. Tô muito feliz. Olha aqui minha prova, olha minha nota. Falei, caraca, meu amigo, que maneiro. Pô, fiquei muito feliz com você, cara. Bati aí, show de bola, parabéns.
E aí, o que que eu faço? Eu tenho a brilhante ideia de, caraca, tô muito feliz por ele. Tô muito feliz por vocês. Vocês tiraram 10, show de bola. Tiraram 10 na prova ali sobre análise de comportamento. Pô, maneiro demais. Aí, o que que eu faço? Eu chego pra turma toda de vocês e pra família toda de vocês e falo, caraca, olha só, ele tirou 10, cara. Vamos fazer uma festa surpresa, vamos todo mundo lá falar com ele, fazer algo muito legal ali pra comemorar esse 10 que ele tirou. E aí você chega lá no ambiente querendo descansar, cansado ali. E aí sua casa tá cheia de pessoas, um monte de gente ali falando com você, um monte de gente que você nem conhece direito, e você é uma pessoa super tímida, né? Você é uma pessoa que não gosta muito de contato. Então, apesar da atitude que eu ter tido ser socialmente aceita e legal, né, que eu tá querendo te agradar, aquilo pode ter um efeito de punição para você. Porque da próxima vez que você tirar um 10, você não vai querer me contar com medo que eu faça isso de novo. Né? Então, aquela consequência, aquilo que eu fiz agiu, apesar de ser socialmente legal, aceito, agiu como punição para você. Né? Um outro exemplo, um cara saiu de noite, né, foi pra balada. Ele foi pra balada lá, e lá ele bebeu, ele conversou com os amigos, se divertiu, e paquerou, beijou na boca, enfim. E aí você, pô, opa, então, sim, consequências positivas, né? Então a probabilidade de ele fazer isso de novo aumenta, porque ele se divertiu lá no momento. Só que esse cara, ele é um cara extremamente religioso. E aí, no dia seguinte, ele ficou extremamente angustiado, porque, caraca, eu errei, eu pequei, eu perdi minha salvação, acabou pra mim. Então, a consequência veio como punição para ele, porque a probabilidade dele fazer aquilo de novo diminuiu, sabe? Então, a gente pensar nessas nuances, quando a gente está falando de punição no campo da análise de comportamento, a gente está pensando nessas nuances, não é necessariamente algo ruim, pode ser socialmente algo muito bom, mas pode agir como punição para aquela pessoa, tá, pessoal? E aí, se não tiver ficado claro, vocês me pontuem depois eu esclareço novamente. Bom, outro ponto aqui, então essa ideia aqui de consequências, né, de reforço, assim que os comportamentos se mantêm, assim que esses comportamentos se estabelecem ao longo da vida, certo? E aí, quando a gente começa a pensar num contexto de intervenção para crianças, né, para adolescentes, a gente sempre vai querer buscar isso. Opa, então a criança bate. Por que que ela bate geralmente? Ela bate geralmente quando ela chega em casa e fica sustenta 10 minutos depois já quer o celular, entendi. E aí, quando ela bate, o que acontece? A gente entrega o celular para ela. Então, olha só, o antecedente é esse aqui, o comportamento é esse, e esse comportamento ele continua acontecendo porque essa consequência está mantendo esse comportamento. Ele entende que isso é uma forma funcional de se conseguir o celular. Né? Então, ele já entendeu que, opa, o bater me gera essa consequência. Né? Então, a gente vai começar a fazer essa análise para começar a reduzir esse comportamento, certo? Pode passar para mim, por favor, Thaís? Para a gente fechar esse ponto aqui de comportamento e consequência, de uma vez por todas, um ponto a gente pensar sobre esses dois conceitos é topografia, que você vai estudar análise de comportamento, você vai estudar muito. A topografia é a forma como o comportamento aparece. Você vai falar para assim para mim, Matheus, o paciente ele se comunicou. E aí eu vou te perguntar, qual a topografia desse comportamento? Aí você o quê? Como que ele se comunicou? Como que ele se comunicou? Ele pode ter se comunicado apontando, ele pode ter se comunicado falando, ele pode ter se comunicado chorando, ele pode ter se comunicado te batendo, usando CA, comunicação alternativa. Então, a forma como essa comunicação aparece é o que a gente chama de topografia, né? Então, é a forma como um comportamento acontece ali no ambiente. A criança ficou frustrada, tá? Qual foi a topografia desse comportamento? Foi a topografia de bater, foi a topografia de chutar, foi a topografia de se jogar no chão, só de chorar. Então, a topografia é a forma como o comportamento aparece ali, a forma mesmo, né? A estrutura ali do comportamento naquele momento. E a função do comportamento é algo que a gente vai entrar agora e a gente vai começar a pensar sobre como é que a gente modifica comportamentos, como é que a gente ensina novos comportamentos a partir de agora, a partir dessa ideia de função. Pode passar para mim, por favor, Thaís? Certo. Função do comportamento. O que que isso quer dizer? Todo comportamento, pessoal, ele tem uma função. E a função do comportamento a gente pode entender como a razão pelo qual o comportamento ocorre e o comportamento se repete. E a gente tem quatro funções principais quando a gente fala dentro do campo da análise de comportamento. Né? Quatro funções principais, tem
algumas outras específicas, mas essas são as quatro principais que a gente trabalha no contexto prático. Então, a gente tem a função de atenção, a função de fuga e esquiva, a função sensorial, desculpa, a função tangível, né, de acessar itens, ou a função de estimulação sensorial, a função sensorial ali. Então, quando a gente faz esse levantamento, a criança, ela bate, né? Então, ela bateu, e aí, a partir do momento que ela bateu, a gente vai fazer uma análise para entender o que que ela recebeu com isso. E é isso, ela recebeu o celular, e sempre quando ela bate, ela recebe o celular, então provavelmente a questão é acesso a itens ali, né? Então ela bate para receber aquilo ali, então aquele comportamento tem a função de ter acesso a itens. Toda vez que ela apresenta esse comportamento inadequado aqui, todo mundo vem em cima dela, todo mundo fala com ela, pega ela, direciona para outro lugar, conversa com ela. Então, mas ela recebe alguma coisa? Não recebe alguma coisa. É em contexto de demanda? Não, não é. Então, muito provavelmente é uma questão de atenção que está mantendo esse comportamento ali também. E é muito comum, né? Frequentemente a gente dá muito mais atenção a comportamentos inadequados do que adequados. Então, por exemplo, a criança está brincando ali, quietinha, sozinha. Opa, deixa ela ali. Nem mexe com ela, porque ela está quieta e tal. Aí a criança faz um comportamento inadequado, vai todo mundo em cima, fala com a criança, então a criança começa a entender, opa, esses comportamentos ali são formas de conseguir atenção, né? Então, quando há dificuldade de comunicação, por exemplo, uma dificuldade cognitiva, isso se intensifica muito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de atenção. Até mesmo, a criança está fazendo um comportamento inadequado e o pai já falou lá, não estou gostando disso, né? O pai não está gostando, está deixando o pai triste. E aí a criança continua fazendo um comportamento inadequado, né? Ali é o episódio birra. E o pai continua falando. O pai fica, às vezes, por 10 minutos falando ali com a criança. Chega um ponto que o pai tá ali falando 10 vezes, várias vezes com a criança, só tá agindo como atenção para ela. E chega um ponto que a criança tá irritada, que quanto mais irritada a criança tiver, menos capacidade cognitiva naquele momento ela vai ter. Assim como a gente, quanto mais irritada a gente tá, menos controle sobre o que a gente faz a gente tem, né? Então a gente fala coisa que não deveria, se arrepende depois, enfim. E aí chega um ponto que assim, o pai tá ali falando com a criança, falando, no fim das contas, aquele ato de atenção, de falar excessivamente, não tá ajudando o comportamento a parar, não tá ajudando a criança a se regular, e só tá dando atenção. Então, um momento de birra, que se o pai tivesse ignorado, passaria 1 minuto, a criança levantaria, se distrairia com outra coisa, enquanto o pai tá ali falando, o comportamento vai se mantendo e vai se mantendo. Então, até mesmo quando a gente for manejar comportamentos inadequados ali, a gente adequar o nosso nível de atenção, né? Então, por exemplo, a criança está batendo e o que que vai acontecer nesse momento? Ela, toda vez que ela bate, ela ganha atenção. Então, a gente vai adequar o nível de atenção. Aí, o que que vai acontecer? Ela, para de ganhar atenção, ela vai variar a topografia do comportamento. Então, ela bateu, ela tentou dar soco, né? Não conseguiu, ela pode tentar jogar alguma coisa no chão. Não conseguiu, ela pode tentar jogar as coisas em você, pode tentar cuspir. Então, a gente adequar o nível de atenção, mas está pelo menos perto da criança o suficiente para que a criança não varie essa topografia e, no fim das contas, a gente acabe reforçando com atenção um comportamento muito pior. Então, digamos que a criança está ali com birra, chorando, você não está reforçando o comportamento, tá ignorando assim, está olhando para cima, né? A criança está se frustrando de forma funcional. Ela tentou te bater, você manejou ali, ela viu que não conseguiu nada, nem sua atenção. Só que aí, essa criança, você está longe dela, né? Se diz, não vou dar nem atenção, vou ficar do outro lado da sala aqui fingindo que não é comigo. Só que, no entanto, aquela criança correu e bateu a cabeça na parede. Tipo, sim, pá. E aí você teve que correr, fulano, não. No fim das contas, você deu uma atenção para o comportamento muito mais inadequado. Opa, então chorar não funcionou, cuspir não funcionou, mas bateu a cabeça na parede então funciona. Então, opa, mais um repertório que a criança pode usar para chamar sua atenção. Então, a gente também adequar. A gente está ajustando o nível de atenção, mas se manter perto, porque essa variação de topografia acontece. Então, a gente fica atento com isso. Então, pessoal, o comportamento tem essas funções e a gente precisa analisá-las. Então, a questão sensorial. A criança está emitindo um comportamento inadequado porque está sobrecarregada, tem muito estímulo ali, ela não está conseguindo se regular. E aí isso pode gerar crises, isso pode gerar comportamentos inadequados. Acesso a itens. Está fazendo um comportamento inadequado porque ela quer a massinha, porque ela quer um objeto específico. Ou fuga e esquiva de demanda, né? Se deu uma atividade, e aí quando você deu a atividade, ela jogou tudo no chão ali, e aí aquele comportamento pode ter a função de fuga e esquiva, né? A gente precisa de uma análise funcional, mas pode ser
Algo nesse sentido, né? Pode ser que tenha essa função. E aí, como é que a gente acha a função de um comportamento? Pode passar para mim, por favor, Thaís? A gente vai entender e achar, beleza, mas como é que eu então sei a função do comportamento? Pelo método que a gente chama de análise funcional do comportamento, que é basicamente a gente colocar o comportamento que acontece numa planilhazinha de antecedente, comportamento e consequência, para a gente entender, tá, o que está gerando aquele comportamento, qual é o comportamento em si e o que está mantendo aquele comportamento, qual a consequência que está acontecendo para a gente conseguir ajustar. Opa, então a criança fica toda hora na sala e quando dá 30 minutos ela começa a apresentar comportamento inadequado. Quando ela apresenta comportamento inadequado, ela sai de sala. Então, beleza. Então a gente já entendeu isso, tem que ser repetido. Então a gente vai começar a pensar a intervenção a partir daí. Então, beleza. Será que 30 minutos é o tempo total que ela consegue sustentar ali? Então, provavelmente pode ser uma questão de sensorial, que ela precisa desse movimento para se regular, fica sentada muito tempo, fica irritada, e aí faz o comportamento inadequado para conseguir sair. Então, a partir do momento que essa hipótese se confirmou, a gente vai fazer um treino de comunicação funcional. Então, mostrar para ela que, opa, se ela se sustenta 30 minutos, um problema não é ela sair de sala, de forma alguma. Ela precisa desse tempo de se regular, beleza, ela pode se regular. Agora, o problema é como que ela sai de sala. Porque a gente não quer que ela saia de sala batendo. A gente não quer que ela saia de sala cuspindo. Agora, se ela apontar para você e se comunicar de forma funcional que quer sair de sala, a gente faz esse processo de reforçar esse comportamento adequado. Então, para a gente achar a função de comportamento, a gente vai colocar dentro dessa análise funcional, certo? Pode passar para mim, por favor? E eu acabei saindo aqui do. Estava me guiando também aqui. Bem, aí, pessoal, nesse ponto, eu queria também começar a tratar com vocês sobre. A gente entendeu que a partir desse contexto de análise funcional, a gente consegue entender e modificar alguns comportamentos, né? Então, a criança está apresentando um comportamento inadequado, está apresentando um comportamento não funcional, a gente vai fazer esse processo de análise para começar a modificar esse comportamento. Então, a gente vai começar a parar de funcionalizar esse comportamento. Então, esse comportamento tinha uma função de atenção, de fato, a gente vai parar de fornecer a função e a gente vai começar a fazer um processo de reforço diferencial da função em último momento, da função de comportamento funcional, verificar os antecedentes, fazer uma intervenção com base em antecedentes, para a gente colocar aquele comportamento em um processo de extinção, né? Então, a ideia de como a gente modifica o comportamento vem a partir um pouco disso. E aí, quando a gente pensa em ensinar novos comportamentos para a criança, né, comportamentos funcionais, habilidades funcionais, a gente vai pensar que esse trabalho da gente ensinar habilidades para a criança, ela vai vir a partir de um processo que envolve a avaliação das habilidades do repertório da criança, que já existem, os déficits que existem, e aí a gente vai utilizar protocolos de avaliação para isso. Então, eu coloquei alguns mais famosos aí, então a gente pode usar o Map, Portrait Waveforms, tem outros, né? O Essential for Living, tem o Social Skill Solutions, que é para habilidade social, Social Serve, também que é a habilidade social, para a gente fazer uma avaliação das habilidades que aquela criança tem e das habilidades que ela ainda precisa desenvolver, e a partir dessa avaliação, a partir da queixa da família, a partir do relato da família, a gente vai começar a montar os programas de intervenção ABA. Então, com base nessa avaliação, são definidos os objetivos dos programas de ensino individualizados, e eles podem ser desde habilidades básicas até habilidades funcionais de autonomia, né? Então, a gente pode trabalhar o contato visual, o mando, a imitação, a espera, e sempre com foco em melhorar a qualidade de vida do indivíduo, de dar mais repertório para aquela criança. Então, esses são dos protocolos de avaliação que a gente usa. Então, você fez a avaliação lá na criança, então ela não tem habilidade de esperar, tá? O que a gente faz para ensinar essa nova habilidade? A gente vai criar um modelo ali de programa para ser aplicado com ela, né? Para a gente fazer a aplicação, fazer o registro, reforçar esse comportamento, e a partir disso a gente conseguir trabalhar e ensinar essa habilidade funcional para aquela criança, ou essa habilidade básica para aquela criança, tá, pessoal? Então, para vocês que já trabalham nesse campo, né, e já usam um protocolo de avaliação, esses são outros protocolos que vocês, caso não conheçam, possam conhecer.
O ViBrap a gente usa com crianças um pouco mais novas ali, o Portage a gente é de 0 a 6 anos, o Labels também por volta dessa faixa. O Waffles a gente consegue trabalhar habilidades básicas até a vida adultos, né? Então o Waffles é um protocolo bem robusto, é um protocolo bem grande, então vai desde habilidade de autogestão, comunicação, uso de banheiro, habilidades sociais, até assim, habilidades vocacionais, habilidades de habilidades comunitárias, como andar na rua, comprar noções de segurança. Então, é um protocolo bem interessante, bem abrangente também, certo? E bom, pessoal, basicamente é assim que a gente vai fazer. E agora, nessa parte final, né, eu queria transicionar para o último movimento aqui dessa nossa palestra aqui, caminhando para o final. Eu queria pedir para a Thaís passar para mim, que é o seguinte. a minha- Sumiu uma imagem aqui para vocês, gente? Mexi aqui, só um minuto. Para vocês. Opa. Tô aparecendo, né? Sim, você está aparecendo e está aparecendo no slide. Bom. Meu áudio está aparecendo. Aí, para vocês o slide mudou ou ele está travado? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ele está travado, não mudou. Está o mesmo slide. A interação e Pronto, agora. Tô travado, pessoal? Não, aí tá certinho agora. Tá. Qualquer coisa, vocês falam que eu paro aqui e a gente vê o que tá rolando. Então, bem, para a gente finalizar, né, nesse último momento, né, nesse terceiro momento, a gente já pensou conceitualmente comportamentos, consequências, a gente entendeu como é que a gente pode pensar em modificar comportamentos, como que a gente ensina novas habilidades para a criança, a partir desses protocolos de avaliação. E aí agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre aba quanto ciência, né? O que é esse campo necessariamente da análise do comportamento? Por que a gente fala que é uma ciência e não um método? Provavelmente vocês já ouviram algum ponto de alguém falando, não existe método aba, isso é mentira. E, assim, de fato, não existe método aba, né? Essa ideia não existe. Por que não existe? Porque o aba não é uma receita de bolo, e não deve ser encarado dessa forma. Então, o método seria uma forma de fazer. Não, a análise do comportamento é uma ciência que traz esses princípios, que no meio desses princípios a gente cria métodos de intervenção, certo? Então, a análise do comportamento, na verdade, é uma ciência e não um conjunto de técnicas, né? Então, ela produz princípios de conhecimentos validados por meio de pesquisa. Então, a aba ela não se trata de uma técnica específica, uma intervenção específica. É uma ciência que vai analisar as relações entre ambiente, comportamentos, consequências, e as intervenções são exemplos práticos de um princípio mais amplo, que o comportamento é influenciado por todo esse sistema que a gente falou, tá bom? Então, pelas consequências, pelo que antecede, pela história de vida, que diminui ou aumenta a probabilidade dele ocorrer. E aí tem esse trecho aí, pode parecer aleatório, né, no slide. E aí, em 1968, foi criado um periódico na área da análise do comportamento, foi publicado no Journal of Applied Behavior Analysis, o JABA, que até hoje serve como uma referência fundamental para quem trabalha nessa área de análise do comportamento aplicado. Porque nesse trabalho, nesse artigo, os autores definiram que a gente hoje compreende como as 7 dimensões da análise do comportamento. Então, esses critérios, eles devem estar presentes em estudos de campo, na nossa prática clínica, para garantir a validade e relevância dessas dimensões. Né? Elas não possuem hierarquia, essas dimensões, né? Mas elas funcionam como parâmetros para orientar a nossa produção, a nossa prática ali como quanto campo da ciência. Pode passar para mim, por favor, Thaís? Railene perguntou: a aba não é ciência? Não, a aba é uma ciência. O que eu falei é que a aba não é um método, né? Eu falei, a aba não é um método, a aba é uma ciência que produz conhecimento científico sobre esse padrão de influência entre o estímulo e o comportamento. Então, a aba é uma ciência, sim.
né? Então, o que eu falei é que a aba não é uma estratégia específica, uma intervenção única, não. A aba é um conjunto de referencial teórico, científico, produção científica, que a partir desses conhecimentos a gente monta intervenções, que se criam também abordagens, né? Então, a gente tem essas abordagens aí da análise de comportamentos, mas Denver, que também vem da análise do comportamento. Então, sim, a aba é uma ciência, né? A aba é ciência, a aba é ciência, a aba é ciência. Se não ficou claro, a aba é muito ciência, tá? Então, o que eu falei que aba não é um método, né? Que a gente usa essa terminologia de método aba, não, isso não existe, não é um método, não é uma receita de bolo. É uma ciência de produção de conhecimento sobre o comportamento humano, tá bom? Uma área de conhecimento extremamente ampla e científica, tá bom? E aí, ela é científica justamente por conta dessas 7 dimensões aí, que eu vou tratar agora com vocês, certo? Bom, a análise do comportamento, a primeira dimensão, a dimensão que a gente vai trabalhar aqui, ela é uma intervenção, ela tem uma dimensão, perdão, que é a dimensão aplicada. E o que que isso quer dizer? Quando a gente pensa na dimensão aplicada dentro do contexto dentro da análise do comportamento, a gente quer dizer que a intervenção, ela precisa se dirigir especificamente à resolução de um problema humano. Então, a gente precisa que a intervenção melhore a qualidade de vida do indivíduo, tá bom? Então, a gente precisa trabalhar para um comportamento socialmente relevante. Então, o nosso objetivo fundamental é ensinar, melhorar a qualidade de vida do indivíduo, da criança, do adolescente, do adulto, e ensinar um comportamento que seja socialmente relevante. Então, isso quer dizer que a intervenção vai melhorar necessariamente a qualidade de vida do indivíduo. Ele tem que endereçar um comportamento que seja relevante, né? Algo que cause prejuízo na vida do indivíduo. Então, o que a gente tem que pensar? Aquilo que eu estou propondo está mudando a vida do indivíduo para melhor? Está melhorando a qualidade de vida dele? Por exemplo, né, vamos pensar um exemplo aqui em conjunto. A criança, ela tem uma estereotipia, né? Ela tem estereotipia e aí a cada 10 minutos, 15 minutos, ela se balança assim um pouco e fica olhando para as mãos assim, né? Então ela faz essa estereotipia assim. E aí, o pai chega pra gente com a queixa: olha, eu não gosto disso, cara, isso me incomoda muito e, pô, queria mudar esse comportamento. E aí, o que que a gente vai pensar nesse momento? Tá, qual o prejuízo que isso causa pra criança? Ah, não, mas. O pai fala: ah, não, mas eu não gosto, isso me dá vergonha. Tudo bem, meu amigo, dá um jeito nisso, toma um remédio aí, se acalma, mas isso não causa prejuízo funcional para a criança, né? Então, o nosso método de intervenção deve considerar aquilo que é prejudicial, atrapalha traz prejuízo funcional à vida da criança, que às vezes ela faz esse processo ali, se regula por 15 segundos, 20 segundos e se mantém. E é isso. Às vezes o indivíduo com autismo ele vai precisar desses momentos, vai precisar de padrões de comportamento, coisas que ajudam a regular, igual por vezes a gente está ali balançando a perna, né? Tá ajudando a gente a se regular de certa forma. Então a gente pensar que o ponto de intervenção é algo que seja socialmente relevante e melhore a qualidade de vida de uma criança. Porque a gente pensar que talvez nesse caso o pai chegue lá e fale: ah, mas eu não gosto disso, cara. Meu filho faz terapia, ele faz o flapping e, pô, isso me incomoda muito. Ah, tá, entendi, pai. Mas não causa nenhum prejuízo social para ele, não causa nenhum prejuízo funcional para a criança, não atrapalha outras pessoas, ele faz isso rapidinho ali, senta, segue a rotina normal, isso ajuda ele a se regular. Só que digamos que o pai, toda vez que acontece isso, o pai chega no garoto e grita com o garoto: para de fazer isso, eu não gosto de fazer isso. E trava o garoto, e a ponto que o garoto realmente pare de fazer isso. Só que, de novo, para que ele fazia essa estereotipia mesmo? Ah, para se regular. Ah, entendi. Então a função de se regular, a função sensorial ainda está ali, ele precisa se regular. E aí, beleza, ele parou de fazer isso aqui, parou de fazer o flap, tudo bem, mas ele começou a se beliscar agora para se regular. Então ele variou para um comportamento muito pior para atingir a função de se regular. Então, assim, não fez sentido essa intervenção. Primeiro que não causava um prejuízo funcional para a criança. Agora, Matheus, meu filho tem estereotipias e ele fica rodando a sala toda e pega materiais de outras crianças e fica com isso. Beleza, então a gente tem um comportamento ali que está prejudicando a funcionalidade dele. Beleza, então a gente tem isso, né? Então, esse campo aplicado do comportamento é isso. A gente precisa ser aplicado no sentido de melhorar a qualidade de vida do indivíduo e trabalhar um comportamento que seja socialmente relevante, certo? A segunda dimensão da análise do comportamento. Comportamento é a dimensão comportamental, né? Então, é uma intervenção,
uma abordagem que é comportamental. Então, o comportamento ele deve ser observável, mensurável, evitando descrições vagas. Então, é, quando a gente for descrever alguma coisa, descrever um comportamento, a gente não pode descrever ela de forma vaga e subjetiva, porque isso dificulta a intervenção, isso dificulta a observação, isso dificulta a mensuração, isso dificulta uma intervenção adequada. Então, a gente não pode falar de um comportamento de modo abstrato, né? A gente não pode falar assim, ah, não, a gente vai trabalhar no comportamento de comunicação da criança. O que isso quer dizer? Isso não me disse nada. Que comunicação? O que é esse comportamento de comunicação? É ele entregar uma ficha, ele apontar para algum lugar? É ele falar? É ele balbuciar alguma coisa? Sabe? A gente precisa descrever claramente o que é isso. Que pode ser mil coisas diferentes. Ah, o paciente deve se comportar de forma adequada durante 2 minutos. O que é se comportar de forma adequada? Está muito vago para mim. Ele ficar sentado, ele ficar no chão, ele ficar parado em pé, ele esperar de forma adequada numa fila, no contexto onde está tranquilo, no contexto que ele está com demanda, no contexto que ele não está com demanda. Então a gente precisa ser específico, né? A gente precisa trabalhar de forma comportamental, descrever claramente. Então, diante da ausência de um operador motivacional, sei lá, o celular, ele tem que discriminar o que ele quer por meio de um operante verbal ali do mando, né? Sei lá, do pedido, de fato. Né? Então, que é a água, e aí ele tem que discriminar o que é a água, e ele tem que solicitar, por favor, o que é a água. Então, assim, eu disse o contexto, né? Eu disse a ação que ele tem que fazer, que é o mando, ou então ele tem que sinalizar pelo apontar, e aí toda vez que ele fizer isso, a gente vai reforçar de determinada maneira, né? Com o recurso que ele quer, ou tá com aquele operador motivacional da água, né? Do recurso que ele quer. Então, assim, comecei a transcrever e descrever comportamentalmente aquele comportamento, né? Então, o professor fala, eu quero que a criança tenha mais autonomia. O que isso quer dizer? Mais autonomia em quê? Eu entendo autonomia de um jeito, você pode entender de outro completamente diferente. Então a gente precisa descrever claramente o que é esse comportamento que a gente vai intervir. Bom, a terceira dimensão é a dimensão analítica, né? É preciso demonstrar que a intervenção é responsável pela mudança. Então, o que isso quer dizer? A criança tem um comportamento inadequado ali, e aí você, opa, então vou fazer um procedimento. Ela está se jogando no chão, e aí, pela análise que eu fiz por atenção, então vou fazer um processo de reforço diferencial, vou começar a aplicar essa intervenção. E aí, aquela criança que se jogava no chão 10 vezes por dia, diminuiu o comportamento. E aí você, opa, a intervenção deu certo. Só que a mãe chega para você e fala, olha, sabe o que aconteceu, meu amigo? É porque eu cheguei para ela e conversei muito sério com ela. Falei, olha, você tem que parar de se jogar no chão. Eu não tô gostando. E foi isso que fez o comportamento diminuir. E aí a professora chega para você e fala, não, na verdade foi porque ela se jogou no chão um dia e veio uma criança que ela estava bloqueando o caminho e deu um empurrão nela, e a partir desse dia ela nunca não diminuiu, né, se jogar no chão. E pode ser, não sei, né? Como é que a gente consegue comprovar que foi a sua intervenção que fez a diferença? Então, esse ponto, essa dimensão é justamente isso, a gente conseguir demonstrar que a nossa intervenção é responsável pela diminuição. Como a gente faz isso? Através da mensuração, através do registro, para ter certeza. Né? Então, beleza, apliquei a intervenção, diminuiu o comportamento, então vou retirar a intervenção para ver se o comportamento volta. Opa, o comportamento voltou a aumentar a quantidade, então vou colocar a intervenção de novo. Voltou a reduzir, opa, eu registrei isso, consegui mensurar, então realmente a minha intervenção é responsável por esse processo de diminuição do comportamento. Quarta dimensão, a dimensão tecnológica. Os procedimentos eles devem ser claros e detalhados, eles não podem ser algo também abstrato ou ambíguo, né? A dimensão tecnológica quer dizer a seguinte, você montou o programa ABA, eu vou trabalhar tal habilidade com a criança, a habilidade de esperar. Então, assim, a gente tem que deixar o procedimento desse programa extremamente claro e replicável. A gente tem que montar um programa de uma determinada forma que qualquer pessoa consiga ler ali e aplicar de forma como tem que ser aplicado. Então, a gente tem que colocar o que fazer, como fazer, quando fazer, e o que fazer caso a criança não realizar aquela atividade, o que fazer caso ela faça aquela atividade, certo? A dimensão conceitual, ela diz muito respeito a nosso papel como profissional de estar constantemente atualizado e respaldado com base teórica naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, você aplicou um comportamento ali para desfuncionalizar o comportamento, verificou a função do comportamento, tirou aquela função para a criança, que a criança estava gritando para conseguir o celular. E aí você parou de dar o celular para ela. E aí,
nesse início, aquela criança que gritava até aqui, até aqui, ela passou a gritar até aqui. Aí você, meu Deus, cara, que intervenção tá errada. Caraca, não é possível, vou ter que tirar essa intervenção. Porém, quando a gente está alinhado com os princípios da análise do comportamento, alinhado nas teorias, a gente entende que isso é um resultado esperado, né? Quando a gente. Opa, deu no slide aí. Quando a gente faz um comportamento que funcionava e a gente vai modificá-lo, e aquele comportamento para de funcionar, é muito comum que tenha essa explosão da extinção. Se essa criança gritava até aqui e parou de funcionar, vai começar a gritar até aqui, até parar de ela perceber que não está funcionando e reduzir aquela intensidade. Então, esse campo conceitual diz muito a respeito sobre o nosso papel de se manter sempre estudando e de prontidão ali nas ideias, né, nas intervenções alinhadas no campo teórico, para a gente não correr esse risco de interpretar coisas erroneamente, né, sem estar fundamentada ali na teoria. A sexta dimensão é uma teoria é, eficaz, é uma abordagem eficaz, pessoal. A análise do comportamento funciona. Então, a intervenção precisa gerar mudanças, precisa gerar é, comportamentos relevantes. Tem que acontecer uma espécie de melhora na vida da criança. Ah, Matheus, não está funcionando. E assim, a análise de comportamento não é algo rígido, tá? A gente consegue adaptar, a gente consegue direcionar, fazer ajustes no programa, fazer acertos, verificar nível de ajuda, frequência de comportamentos e tal, e aí a gente consegue fazer esses ajustes. Mas não está acontecendo evolução, não estou conseguindo atingir o objetivo. O que a gente faz? Cara, a gente tem algumas variáveis para a gente investigar. Pode ser erros no registro, pode ser falhas na aplicação do procedimento, pode ser um programa que não faz sentido, né? Tá mal descrito ali. Ausência de pré-requisitos, então você está tentando ensinar alfabetização para a criança, as vogais, mas a criança nem firma atenção nem senta. Então, opa, não tem requisitos necessários para a gente trabalhar essa habilidade ainda. Então, a inadequação do programa, interferências no ambiente, então a gente está trabalhando alguma coisa com a criança, e aí a família e a escola está fazendo completamente o oposto do que a gente está propondo, né? Então, não nos ajuda. Então, a gente constrói uma coisa que a família e a escola, sabe, desconstrói em 2 pontos, né, 2 segundos. Pode ser tudo isso. A gente tem que investigar. Qual a hipótese que está fora de cogitação? Que a criança não aprende. A criança aprende. O indivíduo aprende. Pode ser que talvez ele nem aprenda a habilidade que você esteja pensando, mas ele aprende. Ele vai aprender. Talvez a alfabetização, a depender da idade, a depender do nível de prejuízo, não seja possível. E aí você está tentando ensinar e não ocorreu. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E por último, pessoal, para a gente finalizar, é a generalidade, né? A gente precisa generalizar os comportamentos. O comportamento não é para a criança fazer só na clínica. A gente está trabalhando bom dia. Cara, eu não estou trabalhando bom dia porque eu quero ficar feliz com a criança dando um bom dia para mim. Eu quero que se generalize nos ambientes que ela está. Porque não adianta nada ela ter um comportamento ótimo, funcional e adaptativo na clínica e na escola e na casa do seu ambiente natural não está acontecendo. Então, se a nossa intervenção não está gerando a generalização de comportamentos adequados, também a gente tem que ajustar para esse campo que a gente quer que seja habilidades funcionais de vida para a criança, não só na clínica. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente pensa nessas 7 dimensões, isso que é análise do comportamento, sabe? Como é que eu sei que eu estou aplicando a aba, Matheus? Você está seguindo essas 7 dimensões aí? Que se você estiver seguindo essas 7 dimensões, você está fazendo análise do comportamento aplicado, pessoal. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aí hoje, tá? Espero ter conseguido ajudá-los em alguma coisa, né? Ter conseguido esclarecer certos pontos, né? Agradeço a oportunidade, assim, a análise do comportamento é um campo muito amplo, né? Um campo muito extenso, é uma ciência muito legal, cara. Então, se vocês trabalham dentro do contexto de intervenção infantil, dentro do contexto do autismo, se aprofundem nesses conhecimentos, se aprofundem dentro dessa teoria, porque a gente tem, às vezes, discussões aí, cara, mas, sim, é muito legal mesmo a gente conseguir ver uma criança ajudar e, de fato, dentro da análise do comportamento, é o que a gente mais tem de evidência hoje, de padrão ouro, para intervenções dentro do autismo e dentro da deficiência intelectual, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí. Eu acabei. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, quem tiver dúvida aí, pode levantar a mão. Se eu puder ajudar, né? Eu consigo ajudar aí. Palestra maravilhosa, Matheus. É a segunda vez que eu acompanho uma palestra sua, mas assim, todas as vezes eu acho maravilhosos. Você tem uma didática
assim, incrível, um slide pontual, mas explicação, assim, ótima. Aí, como a gente já havia combinado anteriormente, quem tiver dúvida pode levantar a mãozinha, que a gente vai pedir para vocês abrirem um microfone. A Norma, inclusive, já levantou. Norma, pode abrir o microfone? Sim, boa noite, Matheus, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a participação, né, nesse congresso, agradecer também a Stand Up, que tem apresentado profissionais e as ideias incríveis, então parabéns, a gente acaba sendo presenteado, e acaba sendo um serviço social também, né? Bom, Matheus, eu fiquei com muitas inquietações. A primeira é que você usa um termo da engenharia, né, topografia, e como é que